também tem os outros afazeres de responsabilidade. Então, cuidado com isso, né? Tomem esse cuidado de irem todos juntos fazerem entrevista para não ficar tão repetitivo. E importante também, né, que não se fique falando mal da escola. Se fale sobre a escola, né? Falem o que vocês estão vivenciando, o que vocês estão, no caso, aprendendo, mas não fiquem falando mal da escola. Né? O que eu poderia fazer diferente disso, mas não ficar criticando o tempo inteiro a escola? E aí a avaliação, acho que a Ana Laura vai falar um pouquinho sobre a avaliação, não sei se vocês têm alguma pergunta. É o webfólio. Então, a Ana Laura vai falar, né? Nós vamos ter um mecanismo de avaliação, que é o portfólio e o webfólio. E a Ana Laura vai explicar um pouquinho o que seria isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa. Depois a gente pergunta, pega as perguntas e junta. O ideal seria alguém juntar as perguntas aí e fazer. Primeiro eu queria dizer uma coisa que eu não falei antes. Parabéns pelo Dia dos Estudantes. Eu também sou estudante, você também, Suzana? Todos nós aqui. Tá? Como a Suzana falou, a proposta de estágio é uma proposta de inserção na escola. Tá? Qual a questão? Quando a gente entra na escola, nós temos uma linha que diz o seguinte: a gente tem que refletir, fazer uma reflexão, e o pessoal de Santa Vitória pode parar de rir, que deve estar rindo, uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo lá. Então, nesse semestre, vocês vão revisitar o webfólio. O webfólio é coletivo. Tudo que for, a entrevista agora que a Suzana disse que vocês vão fazer com as supervisoras e tudo, vocês vão fazer no webfólio. Coloquem outra abinha lá no webfólio, coloquem inserção na escola, o título que vocês quiserem dar, tá? E todos vão colocar, se for em dupla, porque tá essa previsão, né? Pode ser em dupla e trios também. Individualmente ou duplo. Então, se for em dupla vocês vão responder aquelas questões, as 4 questões que estão lá no ambiente, tá? Estão lá nas orientações. O portfólio, o que nós estamos pedindo? Um portfólio individual. Pode ser um caderno, eu já vi gente que faz caixa, eu já vi gente que faz pasta. Pasta é o pior de todos, mas quem quiser fazer, pode fazer. Mas eu já vi portfólios de várias maneiras. Já vi portfólio com capa em patchwork, com capa com desenhos em feltro. Por quê? O portfólio individual, a importância dele é que ele vai te representar. Então, se você gosta de fazer trabalhos manuais e quiser fazer uma capa linda, maravilhosa no caderno, pode fazer. E dentro dele, quiser colocar fotos, quiser colocar o que quiser ali, sei lá, uma imagem, um desenho. Às vezes um aluno te dá um desenho, está lá assistindo a aula do professor, ou vai fazer a experimentação, pede para eles fazerem um desenho, quiser colocar isso no portfólio, coloca no portfólio. Então, vocês vão ter um caderno de registro, que é o portfólio individual, e o webfólio, que é coletivo. Os 2 instrumentos serão avaliados. Vocês devem ter visto, quem entrou hoje, as orientações. Então, nós trouxemos uma proposta de reflexão crítica
aula da professora. Então, você quer falar da professora, fazer uma reflexão disso. Tá bom, desde que chega o momento, você faça uma reflexão da sua observação ali. Então, quais são as 4 fases? O que eu estou fazendo? O que significado tem o que eu faço? Como cheguei a ser ou agir dessa maneira? Como eu poderia fazer as coisas de um modo diferente? Então, tentar fazer uma escrita que tenha isso. No webfolio pode ser até através de um vídeo, de um áudio. Sabem que o webfolio tem mais aplicativos, ferramentas que se pode colocar. O webfolio está lá, ele tem que ser resgatado e foi avisado quando vocês fizeram que ele teria outras funções, né? E agora ele vai ser novamente avaliado. Ele foi avaliado quando foi construído, fez parte até do seminário integrado. Alguns preferiram não fazer o webfolio, na época nós aceitamos, porque a outra interdisciplina pedia o blog, mas agora o que vai ser feito é o webfolio, porque tem esse sentido de ser um espaço de reflexão. Eu penso que é só isso que nós temos por hoje. E, inclusive, a gente disponibilizou um link para o caderno pedagógico 3, que fala da inspeção escolar à coordenação pedagógica, que dá para ler, falar sobre a supervisão, e um outro link que fala sobre os portfólios. Esse link é da Idália Sá Chaves. A Idália Sá Chaves é tão importante que ela foi a orientadora da reitora da FURG. A professora Cleusa fez o doutorado dela em Portugal com a Idália. Então, era doutorado sanduíche, mas foi com a Idália. Inclusive tem um livro da Idália que é muito famoso, e Os Portfólios Trazem Gente Dentro, que tem um texto da reitora aqui da FURG. Então é importante esse texto que nós escolhemos, ele deve ser lido, porque a Idália é uma entrevista, não é uma para vocês. Agora é o momento da gente abrir para as perguntas. Eu tenho uma questão para dizer. Pessoal de Santa Vitória, PIBID não é estágio. PIBID é o programa, estágio é estágio. Vocês podem fazer estágio na sala da professora Edilene? Não. Vocês podem fazer estágio da professora Fátima? Não. Ou vocês procuram outra professora na escola, se quiserem ficar na mesma escola, ou procurem outra escola. Tá? Não pode. O PIBID, se percebe um vínculo com a professora supervisora, esse aluno não pode ser considerado, ou não se considera o estágio, ou não se considera o PIBID. Não pode ter esse acúmulo. Por isso que eu estou aqui hoje, por causa de Santa Vitória, para dar esse recado importantíssimo, fundamental para vocês. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas. Quem quer começar? Ninguém tem dúvida? Gente, é só alguém pegar o microfone e fazer uma pergunta. Oba, Michele, fala. Se escondeu, Michele.
Oi. Qual é a pergunta, Michele? Michele, se você está falando, me dá um sinal, porque eu não estou ouvindo aqui. Aí eu tenho que pedir para o menino vir ver. Oi. Salão é o Ricardo. Oi, agora eu estou ouvindo, Michele. Pode falar. Pode falar, Michele. Professora, o pessoal do Osmarino, ele Fala mais pode perto fazer que eu o não estou estágio ouvindo. no Oswaldo Anselmi, e o pessoal do Oswaldo Anselmi fazer no Osmarino? Pessoal do Osmarino. Não entendi, Michele. O pessoal do Osmarino pode fazer no Oswaldo Anselmi? Oi. Ô, Ricardo, tá difícil de ouvir. Eu tô ouvindo. Fala um pouquinho mais perto, quem sabe. Oi, Oi. professora. O pessoal do Osmarino, ele pode fazer no Oswaldo Anselmi? Na verdade, o que você queria fazer com a Lívia? Porque não pode ser com a Fátima também, porque a Fátima é matemática, teria que ser com a Lívia. Teria que ser com a Lívia. Com a Lívia, com a Lívia. Pode. Isso, com a Lívia. Fazer isso sim pode. Pode? Com a Lívia, sim. O que não dá é os 10 irem com a Lívia. Tá? Começa a se organizar aí, porque os 10 com a Lívia não dá. Todo mundo na sala de aula da mesma professora atrapalha até. Tem que ter no máximo 2 duplas, 4, no máximo. E olhe lá, o ideal seria 2. Tá? Explicado, Michele? Explicado? Oi? Tá. Tá, somos 4 do PIBID. Podemos fazer os 4, então, lá no Osvaldo? Pode. Eu, 2 e 2. Pode. Melhor que fosse 2 e 2. Um dia e outro dia com a Lívia. Tá? Ok, tá. Deixa eu aceitar. Quem trabalha, professora? Vai ter que arrumar outra escola no período noturno. As escolas estaduais, elas têm período noturno, porque a Fabiane trabalha à noite. A Fabiane trabalha à noite em ciências. Com a Fabiane vocês podem fazer o estágio. Oi. Professora, é que assim, ó, aqui nas escolas que tem, é a Lívia, só que tem lá, que tem as escolas que tem as outras, não tem fundamental, só médio. Depois Não, veja, mas a Fabiane não é professora de ciências? Uhum. O pessoal de São Lourenço tá, noite tem uma aluna que quer fazer o estágio no EJA, não tem problema, né, professora? Mas aí vem tanto, os 18 que tem, os 18 alunos. Tá. Vocês vão ter que se organizar. Fabiane tá aí? Fabiane tá aí?
Não, não tá, professor. O que eu vou ter que falar com a Fabiane é indicar as escolas que tenham e vocês distribuem vocês. Vou ter que fazer esse pedido para ela. Certo. Porque não dá para os 18 eliminar com a Lívia. É impossível, gente. Não estou ouvindo. Pessoal de São Lourenço, alguma dúvida? Oi, Glaucia. Tô, Glaucia. Tô escutando bem. Não tem problema. Sendo ciências do ensino fundamental, pode ser na modalidade EJA, sem problema. É isso que o pessoal da Vitória está dizendo, Glaucia. A Lívia, ela é a professora do EJA do fundamental. Se eles têm que fazer manuscrito ou se eles podem, durante as aulas, anotar e depois, ao chegar em casa, digitar e organizar no papel. Pode. Você pode, só que, claro, você vai, com certeza, a gente sabe da sua lisura, claro. Eles vão, você vai carimbar vai receber como tutora presencial e vai carimbar como tutora da escola. Porque a gente sabe que também não tem tantas ofertas assim, né, Glaucia? Tá? Ou seja, um caderno fica mais fácil para organizar as informações. Sim. Mais dúvidas? Ficou claro, gente? As dúvidas podem vir depois. Envie e-mail para mim, para a Joaninha, para a Suzana. Tem um monte de gente, a Fabiane, a Jaqueline e o Valmir. Olha quanta gente. Esse portfólio individual também será avaliativo? Sim. Vai dar nosso método. Pode, mas o individual imprime e cola. É individual. Certo. O individual, ele vai representar a pessoa. Se a pessoa não quer fazer manuscrito, quer fazer digitado e depois colar, ela está representando ela. É isso que a gente vai avaliar. E a representatividade. Do tempo que eu trabalho, quem faz aquelas pastas que tem plástico, sabe? Aquilo se perde muito, não dá muito certo. Mas quem quiser fazer, que é o que a gente diz, o portfólio individual, ele é extremamente livre. Como o portfólio coletivo, de cada polo é diferente um do outro. Cada polo tem uma representatividade na webfolio, né? Coletivo. Mas vejam que tem duas atividades. Oi, pode falar, Glaucia. Por exemplo, 8º ano, sistema circulatório. Também. Quando
primeiro semestre, ele será... Oi? Isso, exatamente. Não sei, ainda a gente está em discussão, mas a gente pode resolver alguma coisa do seminário integrador também. Tá certo, Glaucia? O que eu ia dizer é o seguinte, tem atividade do webfólio coletivo, todos têm que fazer, e tem atividade para o webfólio individual, que é quando vai na escola, o Valmir vai dar uma atividade de experimentação, claro, esse é o Valmir, e aí essa atividade também tem que aparecer, como foi a preparação antes, porque essa experimentação ela vai ser aplicada em sala de aula. Na sala de aula que você está do professor. Vamos dizer, Fabiane, que eles comecem a semana que vem. Qual assunto que você está, Fabiane, de ciências? Fabiane não, Glaucia. Confundi. Glaucia, qual assunto que você está em ciências, Glaucia? Oi? Acortando, Glaucia. Sistema circulatório. Fizeram aquelas experimentações também que teve a feira no polo, né? Então, pode ser que eles reproduzam aquele experimento. Ah, não pode. Apaga, Glaucia. Não pode, tem que ser um novo. Não pode ser o mesmo da feira. Ele vai fazer um outro, do sistema circulatório. Tá? Alguma experimentação relacionada ao sistema circulatório. E vai fazer essa experimentação com os seus alunos. Em primeiro momento, apresentou para toda São Lourenço, né? Agora ele vai apresentar para os seus alunos que estão fazendo estágio. Tá? Mais perguntas, Santa Vitória? Tem mais perguntas? Eu vou entrar em contato com a Fabiane e pedir para ela organizar isso para mim, a questão para organizar para nós como que faz essa divisão aí com vocês. Tem escola particular também, não tem? Só que se for em escola particular, tem que avisar a coordenação do curso que é para poder fazer o convênio. Porque quando se faz o convênio na PRAE, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sendo feito isso, se vocês recebem o seguro. Se acontece algum problema com vocês, tem um seguro. Então, se for para uma escola particular, tem que fazer o convênio dessa escola particular para poder ser assegurado também. Tá? Mais alguma dúvida? Não tem mais nenhuma dúvida, alguma colocação? Querem brigar com a gente, reclamar? Sei lá. Fale agora, se cale para sempre.
Isso aí envia para a gente por e-mail, tá, Glaucia? Sim, aí envia por e-mail. Professora, Tá certo, Glaucia, tá certo. Fala, Professora. Cláudia. Professora, não, assim, ó, na plataforma tá que é individual ou em duplas, mas aí a outra professora falou Não, pode, trio no caso. não. A entrevista, olho no olho, Cláudia. A entrevista é individual ou em dupla. Ponto. A Suzana quer explicar, Cláudia. Oi. O seguinte, Tá, o ok. estágio é individual ou em dupla, tá? Agora, se tiver a entrevista com a supervisora e a supervisora for a mesma pessoa e tiver mais da dupla, mais que a dupla, né? Na escola, para fazer a entrevista, que façam todos juntos. Mas o estágio, ele é individual ou em dupla. Ah. Por que isso, gente? Porque a entrevista, vocês imaginam assim, tem 5 pessoas na escola, todos fazendo individualmente seu estágio, tá? Aí vem os 5 fazer entrevista com a supervisora, porque toda a supervisora é uma só na escola, por turno. Né? Imagina vocês irem lá, os 5 fazerem a mesma entrevista com a supervisora. A entrevista pode ser feita com mais, agora o estágio tem que ser individualmente ou em dupla. Entendido agora? Professora, não ficou entendido. Assim, a dúvida aqui é no que consiste A entrevista está na plataforma. Tá? Todas as orientações de como seguir a entrevista vai estar na plataforma. Agora é com a supervisora, não é? Acho que tem as perguntas. Me presta aqui, João. A entrevista, olha, qual o papel da supervisão no ambiente escolar? Como se dá a interação da supervisão com a comunidade escolar e principalmente com os professores, porque a supervisão ela vai trabalhar com os professores. O que você, como futuro docente, espera da supervisão escolar, pedagógica? Qual deve ser essa contribuição para a supervisão pedagógica da escola onde irá atuar futuramente como professora? Então, essas quatro questões, elas vão mais ou menos mediar a entrevista com a supervisão. Através disso, vocês vão montar a entrevista. Tem um texto que nós deixamos, que é um texto da professora Gionara, não sei se já tiveram aula com a Gionara, já tiveram, né? É um texto da professora Gionara que vai falar